Oi, pessoal! A gente está aqui hoje com o Carlos Milani, que é o idealizador e o coordenador do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas. Meu nome é Mariana e hoje nós estaremos dando início, junto com ele, a uma série de entrevistas que a gente vai fazer com a nossa equipe para que vocês possam entender melhor como que o Observatório funciona, quais são os seus objetivos e por que ele é tão importante e a gente quer que seja tão importante também para a sociedade civil. Então, boa tarde, Milani, bem-vindo. E Boa tarde, Mariana. eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse para o nosso público da internet, que muitos podem ainda não te conhecer, e fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e o que te leva até esse momento de agora, de criar o observatório. Tá certo. Bem rapidinho, né? Porque com uma certa idade a gente vai começando a ter uma trajetória meio longa. Ah, sim. Eu sou professor da UERJ, né, tenho mais ou menos... eu entrei em 2011 para a UERJ, certo? Antes disso tinha sido professor na Unirio, antes disso eu trabalhei na Federal da Bahia, quando eu morei em Salvador, antes disso eu trabalhei na Unesco durante quase 10 anos, quando eu morei na França, certo? E antes disso eu fui um jovem diplomata. Eu fiz o Rio Branco, me formei no Rio Branco, mas depois acabei enveredando, né, tomando esse caminho pela universidade, pela pesquisa, certo? Então, fundamentalmente é essa a minha trajetória, né? Quer dizer, eu tenho um pé forte na academia, na pesquisa, no ensino, certo? Na formação de doutores e mestres. Já tem aí um conjunto de jovens doutores e outros um pouco menos jovens e jovens mestres que eu formei. E também um pé fora da academia, porque eu tive uma trajetória de funcionário internacional das Nações Unidas, trabalhando na sede da Unesco em Paris. E isso me permitiu ver um pouco as relações internacionais desde uma perspectiva também das práticas dentro das organizações internacionais. Sim, e considerando esse currículo super extenso, tantas agendas de pesquisa que já foram abordadas pelo senhor durante a sua trajetória, o que leva a esse momento, essa importância e essa nova agenda relacionada a mudanças climáticas? Então, na verdade, eu fiz a minha tese lá, que eu defendi lá em 1997, né? Vocês estavam querendo nascer, alguns de vocês não tinham Eu ainda nascido. não. Foi só? Foi só? Então, em 1997, quando eu defendi a minha tese, foi exatamente sobre a internacionalização do meio ambiente como problema político das relações internacionais, né, que eu fiz lá na França. Então, o meu interesse pela questão ambiental, ele é antigo. Só que depois, enfim, na vida acadêmica, eu fui trabalhando sobre questões de política externa comparada, cooperação internacional para o desenvolvimento, agenda de direitos humanos nas políticas externas de alguns estados, etc. E agora, enfim, mais recentemente, eu resolvi dar uma guinada. Vocês vão achar isso super estranho, vocês mais jovens. Eu resolvi dar uma guinada para trás para olhar para frente, né? Essa guinada para trás foi voltar para os meus temas de pesquisa mais antigos, né? Que eram os temas ambientais. Até mesmo porque na UERJ, né, o pessoal de RI, com quem eu dialogo bastante, sempre me dizia do PPGRI, né, o Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais. Milani, a gente não tem quem dê disciplinas nessa área de meio ambiente, é importante. Então, eu disse, olha, acho que eu vou unir a minha trajetória com uma necessidade institucional, e daí comecei a pensar em oferecer uma disciplina sobre meio ambiente e relações internacionais, que vai começar agora, em setembro, de modo remoto, e pensei em dar passos mais ambiciosos. E como o tema das mudanças climáticas é um tema muito central, muito relevante do ponto de vista da segurança, do desenvolvimento, da política externa, das organizações internacionais, ou seja, é um tema que atravessa inúmeros objetos e agendas das relações internacionais. Bom, esse é o momento de a gente enfim, colocar a serviço da universidade e da sociedade, né, que está no entorno da UERJ, esse conhecimento acumulado e propor novas agendas, porque quando a gente faz pesquisa, a gente também gosta de mudar, né, para, enfim, descobrir novas coisas, né? Um pesquisador pesquisa, busca, né? Está atrás de novas dúvidas para produzir conhecimentos novos. Então, eu achei que era o momento de a gente trazer um pouco mais de ciências sociais e de RI para esse debate sobre mudanças climáticas no Brasil. Perfeito. E considerando que o observatório é mais do que apenas um grupo, mas também uma plataforma online que muitas pessoas podem acessar, eu sei que está começando agora o observatório, mas quais são os seus planos e ambições
para essa plataforma em si, qual você espera que seja o impacto dela? Então, a gente tem pensado muito, né, é um grupo novo, né, a gente vem se reunindo, como você sabe, tem mais ou menos uns 6 meses, né, o website, a plataforma está online, as redes sociais estão começando agora, né, mas é um grupo que tem, em torno do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, o OIMC, tem fundamentalmente 3 tipos de objetivos que a gente pretende cumprir. Né, o objetivo de fomentar pesquisas, né, que sejam interdisciplinares, que diferentes faculdades e institutos da UERJ promovam pesquisas sobre mudanças climáticas em relações internacionais, na sociologia, na educação, na oceanografia. A gente está em busca de pesquisadores no campo do direito, da engenharia, né, para pensar os transportes, por exemplo. Toda uma linha de debate que existe hoje muito forte em torno da geoengenharia, né, como uma das medidas paliativas para se pensar o combate contra as mudanças climáticas. A gente precisa encontrar engenheiros que tenham interesse em fomentar esse tipo de agenda de pesquisa. Então, nós somos pesquisadores, somos professores da universidade, isso é um eixo muito importante, que é o eixo da pesquisa, certo? E junto com jovens pesquisadores, para que eles desenvolvam os seus trabalhos de conclusão, as suas dissertações de mestrado, as suas teses de doutorado nesse campo. O segundo eixo vai ser o eixo da formação. Né? E formação significa não apenas formar jovens pesquisadores, por meio de projetos de iniciação científica, projetos de mestrado, de doutorado, mas também formação no sentido de a gente montar disciplinas, por exemplo, né, voltadas para essas temáticas, na graduação e na pós-graduação, abertas para diferentes cursos, né, para que, por exemplo, uma disciplina sobre mudanças climáticas oferecida no programa de pós-graduação em ciência política, onde eu trabalho, seja aberta para que estudantes de engenharia, de direito, de RI, de sociologia e assim por diante, que tenham interesse, possam também frequentar, certo? E uma outra linha de formação, que eu acho que é muito importante, que é a parte de extensão, né, que é, digamos assim, mais voltada para um público fora da universidade, uma nova linguagem, né, levar um debate qualificado, pautado em pesquisa, em conhecimento, em racionalidade científica, para fora da universidade, para que haja uma interação maior. Não só para que os que estejam fora da universidade aprendam, mas para que a gente também aprenda e traga para dentro da universidade questões problemáticas nas quais às vezes a gente não pensa, porque a gente vive no nosso mundinho universitário. Né? Então acho que esse é o segundo ponto. Né? Eu falei de pesquisa e formação. E o terceiro, que é certamente o mais difícil, sobretudo porque o grupo está começando, né, o observatório está dando seus primeiros passos, que é o que a gente tem chamado de incidência. Né? O que é incidência? Né? É você ter uma capacidade de influenciar na sociedade, no mundo das políticas públicas, das organizações internacionais. Né? No momento em que nós estivermos mais maduros, a gente vai poder pensar, por exemplo, em gerar articulações mais concretas com o mundo das políticas públicas para, por exemplo, produzir material pedagógico, né, que seja passível de ser utilizado em escolas, né, de ensino médio, de ensino fundamental. A gente pode pensar no campo das políticas públicas de transporte. Enfim, há um sem número de ações, junto com organizações da sociedade civil, que o Observatório tem, né, por meta de médio e longo prazo de desenvolver nesse terceiro, né, eixo de atuação do observatório, que a gente tem chamado de incidência social e política. Sim, e considerando que essa entrevista e várias outras das nossas produções vão ser postadas nas redes sociais, a gente sempre tem uma abordagem ao final de falar sobre a importância dos jovens dentro disso tudo. E ainda mais para a gente que está dentro da academia, dentro da faculdade, muitas pessoas têm vontade de pesquisa, muitas pessoas têm vontade de alguma forma impactar essa discussão. Então, eu te convido para fazer uma breve reflexão para a gente poder finalizar de qual é a importância dos jovens, tanto de política, que estudam política, quanto que estudam questões da ciência e várias outras coisas, se aprofundar nessa questão das mudanças climáticas e do meio ambiente. Acho que muita gente pode achar que é um tema gasto, um tema que não vai para lugar nenhum por conta da nossa conjuntura, mas por que é importante essa pesquisa e esse debate? Então, o tema das mudanças climáticas não é um tema conjuntural. Né? Quer dizer, os tipos de efeitos que as mudanças do clima podem gerar no médio e no longo prazo são
muito problemáticos, né? Podem ser muito nocivos para a nossa própria sobrevivência, né? É claro que muitos de nós somos mais privilegiados do que outros, né? Então, enfim, nesse mundo afetado pelas mudanças climáticas, claro que uns são mais afetados do que outros, mas eu acho que os jovens têm esse fogo interior, né? Os hormônios à flor da pele, não é? Esse interesse por mudar o mundo, né? Eu acho que hoje mudar o mundo, pensar novos modelos de desenvolvimento, novas formas de fazer política, novas formas de criar resistências sociais, novos tipos de políticas públicas, passam necessariamente por um debate sobre as mudanças climáticas e o papel, né, do meio ambiente transversalmente em tudo que a gente faz, na educação, nos transportes, na mobilidade urbana, no pensamento sobre a sociedade. Acho que todas essas diferentes políticas públicas, essas ações sociais que a gente pode querer ter, né, no mundo, necessariamente são atravessadas pelos temas ambientais e, em particular, o tema das mudanças climáticas. Então, acho que os jovens, dentro e fora da universidade, são muito importantes para ajudar a despertar essa consciência, né, e para que o mundo realmente melhore, e para que o mundo, na política, na economia, né, no mundo das organizações da sociedade civil, integrem essa questão, né, internalizem essa questão das mudanças climáticas como uma questão que diz respeito ao nosso presente e ao nosso futuro. A nossa sobrevivência também, né? Muitos de nós, inclusive eu, em 2050, quando muitas das previsões dizem que as coisas podem estar muito ruins, vão ter 50 anos ou 45. Então, é tempo agora da gente realmente tentar fazer alguma coisa. Deu o exemplo da Greta, né? Uma menina super jovem, acho que mais jovem do que você ainda, né, Mariana? Bem mais jovem do que você, e que fez uma movimentação internacional, né, mundo afora, né, para que o tema da emergência climática, como ela nem fala de crise climática, mudanças, ela fala de emergência. Não é um tema para amanhã, é um tema para agora, para já. Porque tem muitas coisas que se a gente não fizer agora, o tempo pode não ser suficiente, ou os custos econômicos de se fazer uma intervenção tecnológica podem ser tão altos que se tornem inviabilizados, né? Então, acho que, enfim, os jovens têm que se engajar nesse tema. É um convite que eu faço. Com certeza. Muito obrigada, Milane, pela inspiração, pela experiência, por dividir isso conosco. Eu espero que, com certeza, durante esses próximos meses, anos, a gente ainda vai ter muita possibilidade de diálogo com você nas nossas redes sociais. É um grande privilégio. E eu acho que isso que é o importante realmente das redes e da gente se lançar, porque a gente dá essa possibilidade desse diálogo, coisas que muita gente pode não ter com pessoas tão qualificadas como o senhor. Então, muito obrigada mesmo. Até a próxima, então, Mariana. Obrigado a você. Até a próxima. E também, pessoal das redes sociais, até a próxima. Até o próximo vídeo. Beijo.